Muito bom dia, nação. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. E logo cedo já estamos aqui trazendo notícias e as últimas informações do Flamengo para vocês. Nós vamos aí na tela a tabela do grupo do Flamengo, grupo A da Copa Libertadores da América. O Racing está com 10 pontos nesse exato momento e o Flamengo tem apenas 4 pontos. O Flamengo precisa vencer, né, essa partida para chegar a 7 pontos. Vamos aqui nesse momento ver a preparação do Flamengo para essa partida e também sobre as mudanças que o Flamengo vai fazer na escalação e os novos reforços do Flamengo e uma possível venda milionária que o Flamengo está preparando, hein? Pode ser uma notícia bombástica, hein? Nas próximas horas ou nos próximos dias. Vamos então analisar nesse momento. Já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Mengão. E também, se você não é inscrito no canal, como eu te convidei, seja inscrito. Ative o sino das notificações. Aqui sempre vamos trazer notícias e informações para você do Flamengo, tá bom? Já que a gente iniciou falando do Nublense aí, vou falar do Arrascaeta. O Arrascaeta, vocês sabem, teve um problema físico no aquecimento do último jogo, que foi contra o Corinthians no domingo. Um problema muscular. A priori, ele não tem uma lesão. Viajou com a delegação do Flamengo e na atividade dessa terça-feira, inclusive vi até o companheiro Guilherme Flazoeiro publicando um vídeo em suas redes sociais, mostrando que o Arrascaeta, naquele aquecimento ali de 15 minutos que a imprensa pôde observar no estádio, o Arrascaeta correndo em volta do campo. Mas aí sempre fica a dúvida, depois que a imprensa sai, o que acontece? O Arrascaeta participou ou não com os demais jogadores? E eu fui apurar. O que me falaram foi o seguinte: Venê, ele continuou treinando separado, em nenhum momento treinou com os demais jogadores, participou da atividade tática. Aí vocês vão me perguntar assim, beleza, teve atividade tática, então o São Paulo esboçou um time titular? Não, não esboçou, misturou geral, é isso que o São Paulo costuma fazer. Tanto é que recentemente, quando ele esboçou o time titular, ele mudou em cima da hora na preleção, a verdade é essa. Na última, tanto é que a gente trouxe essa informação, ele esboçou o time titular com Varela, deixando o Wesley no banco, e na preleção me passaram que o Wesley seria titular, eu fui e publiquei nas outras redes sociais. Então ele não esboçou nenhum time titular, tá bom? E o Arrascaeta não treinou com os demais jogadores na atividade dessa terça-feira em nenhum momento da atividade tática, tá? Que foi misturado, repito, São Paulo não esboçou o time titular. Então fica aí a incógnita para ver se o Arrascaeta vai para o jogo. Eu acho que se ele for para o jogo é banco, isso aí sem sombra de dúvida, porque o próprio São Paulo já havia dito que contra o Corinthians, se ele jogasse, seria apenas um tempo, 45 minutos, porque ele está com uma sobrecarga. Acho difícil o Flamengo levar esse jogador e não deixá-lo nem no banco de reservas. A ver, a informação que eu tenho é, terça-feira ele não participou em nenhum momento da atividade com os demais jogadores. Vamos falar do mercado da bola agora? Tem Gustavo Henrique, De La Cruz e o Alan. Vou começar com o Gustavo Henrique, vou começar pela zaga. Eu vi algumas notícias aí dando conta que o Gustavo Henrique, que foi do Flamengo, foi para o Fenerbahçe no ano passado, por empréstimo com obrigação de compra, estava retornando ao Flamengo. O que eu fiz? Eu fui apurar diretamente com o jogador e com os empresários do jogador, para saber se era verdade, se ele estava retornando. O que foi me passado foi o seguinte: Venê, mentira, o contrato diz, o Flamengo emprestou o Gustavo Henrique por uma temporada, e se durante esse empréstimo ele não apresentar nenhum problema físico no joelho esquerdo, joelho que ele já passou por um problema, e aí isso foi colocado em contrato, porque os turcos estavam com medo, queriam desistir da compra dele, porque estavam com medo por conta desse problema no joelho esquerdo, quando ele já tinha viajado para a Turquia, o contrato foi mudado, ele seria vendido. Aí depois mudaram empréstimo com obrigação de compra se ele não tiver nenhuma lesão, nenhum problema no joelho esquerdo. E ele não teve. E o que foi me passado tanto por Gustavo Henrique quanto pelos empresários é que no fim desse mês, no começo do mês de junho, ele vai assinar o contrato em definitivo com o Fenerbahçe, válido até o meio de 2024. E caso ele bata metas contratuais, que é número de jogos disputados na temporada, o compromisso é estendido até o meio de 2025.
Aí vocês vão me perguntar, beleza, e o Flamengo ganha quanto nessa história? Vamos lá. Papel e caneta na mão. Pelo empréstimo, o Flamengo recebeu à vista 1.400.000 euros, que dá em torno de 7,5 milhões de reais. Quando ele for comprado, o Flamengo vai receber mais 1.400.000 euros, que dá em torno de 7.500.000 reais. Totalizando a operação, o Flamengo vai receber então 15 milhões de reais, em torno de 15 milhões de reais. E esse jogador chegou ao Flamengo de graça, porque ele estava livre no mercado depois de não ter renovado o contrato com o Santos. Então o Flamengo, na minha opinião, fez um baita negócio. Então fica a informação para vocês que nesse momento, segundo o próprio Gustavo Henrique, segundo os empresários do Gustavo Henrique, ele não está retornando ao Flamengo e vai assinar em breve o contrato em definitivo com o Fenerbahçe da Turquia. Agora a gente vai falar, vamos falar do volante Alan. Vamos passar para a volância e depois a gente chega ao meio campo com o De La Cruz. Vamos lá, Alan, a gente trouxe a informação ontem que o São Paulo aprovou o Flamengo tentar a contratação desse volante que trabalhou com ele em 2020 lá no Atlético Mineiro, que ele entende que é um baita reforço, mesmo a diretoria sabendo que é muito difícil, mas pelo visto vai de fato tentar. Conversei com o empresário dele, Juliano Bertolucci, que confirmou a possibilidade do Flamengo fazer a proposta. Interesse tem, conversas iniciais já foram feitas e a proposta pode ser enviada a qualquer momento ao Atlético Mineiro. Lá na imprensa mineira, confirmaram a nossa informação e acreditaram. Obrigado, pessoal. Valeu por dar moral ao trabalho ao canal Vinei Casagrande. Eles dizem que o Atlético Mineiro quer 10 milhões de euros para vender o Alan. Eu sou um cara que eu não sou o dono da verdade não, mas pelo que eu acompanho de mercado da bola, se o Flamengo chegar com uma proposta ali e conhecendo bem hoje a saúde financeira do Atlético Mineiro, se chega com uma proposta ali de 7 por parte do percentual dos direitos econômicos do Alan e botar ali para comprar mais percentual através de metas, o Atlético Mineiro faz, cara. A gente está falando de um jogador de 26 anos que vai ter contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2025. Isso quer dizer que daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O Atlético Mineiro precisa fazer caixa com venda de jogadores. Isso foi uma palavra de um dirigente do Atlético Mineiro quando eu entrei em contato com ele para apurar a situação do Alan e a possível proposta do Flamengo. Então, pessoal, é isso. Representantes confirmando. No Flamengo eles não falam em homem, esquece, mas já me confirmaram que é um nome que o São Paulo quer sim, que aprovou a contratação, e no Atlético Mineiro eles estão apenas esperando a proposta oficial do Flamengo para iniciar as conversas, porque eles entendem que o jogador não é mais aquele jogador inegociável, justamente por conta do momento financeiro que eles estão vivendo. Para finalizar, vamos falar do meia De La Cruz, do River Plate. O Diário Olé, que é, cara, um jornal muito conceituado na Argentina, noticiou o seguinte: Flamengo tomou conhecimento do último tratamento ao qual De La Cruz foi submetido no joelho direito após o Catar, e mesmo assim está decidido a contratar o meia. São Paulo também recebeu o aval de Arrascaeta, companheiro do jogador na seleção uruguaia. Beleza, eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho essa informação do Diário Olé. O que eu tenho de informação junto ao Flamengo é: Vene, as coisas estão caminhando aos poucos. E conhecendo bem a diretoria do Flamengo, como é que está funcionando a estratégia do Flamengo? Bruno Spindel vai conversar diretamente com o River Plate e o Marcos Braz está em tratativas conversando com o jogador. É isso. Marcos Braz trabalha no convencimento do jogador, apresentando o projeto do clube. Isso é normal, tá, gente? Isso não é errado. Muito pelo contrário, eu acho até certo. Estratégia. Na vida tudo é estratégia e planejamento. Se você não tem estratégia e planejamento no seu dia a dia, esquece, você está vivendo errado. A verdade é essa. E a diretoria do Flamengo, vocês podem falar o que for, mas no quesito negociação, os caras são fenômenos. Fenômenos. Eles vão te vender gelo no Alasca. Você pode ter certeza disso. Então é dessa maneira que tá sendo feita a situação. E, como me disseram lá no Flamengo, vem caminhando aos poucos. É isso. O Flamengo continua insistindo no meio De La Cruz. Alan na mira do Flamengo. A qualquer momento o Flamengo pode enviar o papel timbrado para o Atlético Mineiro. E o Gustavo Henrique não vai retornar ao Flamengo, vai ser comprado. O Flamengo vai receber uma grana aí pela permanência do Gustavo Henrique. Já recebeu 7 milhões e meio, vai receber mais 7 milhões e meio.
e totaliza 15 milhões de reais. É isso, galera. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar ligado aí, porque hoje tem Mengão, hein? Ficar ligado, vamos ver o que vai acontecer nessa partida. O Flamengo precisa da vitória e eu gostaria que você escrevesse o seu palpite nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.